E aí, gurizadinha, tudo em cima? Aqui é a Gicholata e mais uma vez uma novidade pra vocês. Desta vez vamos falar de Capitã Marvel. E para falar dessa Capitã Marvel, nós temos diretamente lá do cinema o nosso repórter de campo. É com você, Lateran! Esse belíssimo filme tem várias coisas interessantes para poder se falar. Várias coisas interessantes. Uma delas que é um filme claramente voltado... Girl Power. A Girl Power, exatamente. Tem certeza que não vai aparecer amorzinho? Bem. Então, Girl Power total, do começo ao fim do filme. Comentarista. Muito interessante, muito bom. Tem vários toques bem interessantes. No começo começa uma parada meio MIB, Homens de Preto. Depois, no finaleira, dá um toque de... Como é que eu posso dizer? Anos 90, anos... Uma parada meio louca, sim. Tem vários toques bem interessantes, onde a disputa de certo e errado, quem é os Skrulls ou os Kree, quem estão certos. Isso é bem interessante, é uma forma de apresentar essas duas raças que dominam o mundo e que fazem parte da luta na Marvel de maneira geral. Então é um jeito bem interessante de apresentar a raça, sem apresentar o certo e errado na cara dura logo de início, deixando a gente pensando até quase o final do filme, onde eles dão na nossa cara o jeito que eles querem que a gente assista. Provavelmente eles vão mudar isso aí mais adiante. Pra quem conhece a Marvel sabe que não é preto no branco do começo ao fim. Mas é um filme bem interessante, mostra vários pontos de vista bem bons. E eu tô na finaleira esperando agora os créditos finais. Não aqueles primeiros créditos, mas os créditos finais. E vou deixar o Lateran continuar contando aí outros pontos do vídeo. Até mais. Fala aí, Lateran. Muito obrigado, Lateran! Sim, vamos continuar a partir de então, daqui, da Central. Temos muito o que falar de Capitã Marvel. Muitas coisas foram ditas, muitas coisas a favor e algumas coisas contra. Bom, eu vou começar com algumas coisas interessantes / contra da Capitã Marvel. E ao mesmo tempo não são coisas ruins, são só coisas diferentes. A Capitã Marvel, ela foi uma personagem que já passou por diversos remakes, já passou por diversas transformações. Inclusive, Capitão Marvel foi uma das possibilidades, que a primeira Capitã Marvel era um capitão, e aí era um Kree, e aí mudou, e aí herdou poder para outra pessoa, e virou a primeira Capitã Marvel, e aí depois mudou, e aí teve DNA junto envolvido, e aí virou Miss Marvel. Bom, Miss Marvel foi uma das personagens que mais levou esse nome o que a gente conhece agora como Capitã Marvel. Inclusive a própria Carol Danvers seria, na verdade, a Miss Marvel. Sim, essa Miss Marvel aqui, aquela Miss Marvel dos X-Men, aquela Miss Marvel que a vampira roubou os poderes, aquela Miss Marvel que influenciou a personalidade da vampira. E nisso tem muito a ver, isso tá muito legal. A personalidade da Capitã Marvel agora do filme e da Miss Marvel, que seria nos quadrinhos ela mesma, tá fantástico, tá? Olha, uma mulher empoderada, sem papas na língua, que vai lá e resolve tudo como tem que ser resolvido, da melhor maneira possível, não deixando ninguém dobrar ela. Isso é fantástico. Isso que deixava a vampira fodástica, fazia eu gostar muito mais da vampira. Mas tem uma coisa muito mais interessante, que é essa mudança de nome. Capitã Marvel, Miss Marvel. Essa mudança de Miss para Capitã faz muita diferença e vamos ver o porquê. Outra coisa que não é boa nem ruim, mas é diferente, é aquela narrativa fragmentada que o filme inteiro nos apresenta. Sim, na Capitã Marvel, a narrativa fragmentada nos dá uma impressão meio confusa, mas ao mesmo tempo isso é legal, isso é bom e ruim, é Aladdin. Por quê? Porque simplesmente a gente fica confuso da mesma forma que ela. E conforme a gente vai aprendendo o que está acontecendo no mundo, a Miss Marvel, a Capitã Marvel, está aprendendo junto. Então, conforme a gente vai aprendendo o que está acontecendo, a nossa protagonista também vai aprendendo. Então os dois juntos são ao mesmo tempo o protagonista, orelha e plot do filme. É muito legal. Muito mais legal do que a DC fez com a Estelar. Ah, se fudeu.
Mas aí a gente entra com os Kree e os Skrull. Bom, esses aí são os Kree e os Skrull. Eles apresentam os Kree e os Skrull de uma maneira muito peculiar. Por quê? Primeiro, Kree e Skrulls, eles sempre estão em guerra. São antagonistas numa batalha épica que acontece no espaço. Então, algumas facções espaciais e tal ficam a favor dos Kree, outros ficam a favor dos Skrull. A moral é que todos eles guerreiam, batalham e se destroem pelo espaço adentro. É meio que fosse uns Chaotic Evil, outros Lawful Evil. Mais ou menos. A questão é, o que é certo? A ordem está certa? A ordem pré-estabelecida, com pouca liberdade? Uma inteligência suprema que comanda tudo deixaria o mundo muito melhor? O mundo ficaria mais seguro, sem violência, se tivesse uma poderosa força que ordenasse tudo como deveria ser? Será? Será que o pensamento Kree está mais ou menos certo? Será que é legal não ter liberdade? A gente vê que a Capitã Marvel luta constantemente com isso. E por isso faz sentido os Kree serem os antagonistas nessa jornada. Porém, os Skrulls como amigos? Sério? Skrulls como amigos? Os Skrulls, incluindo os Super Skrulls, são os arqui-inimigos da Marvel nomeados. Eles estão há tempo tentando dominar a Terra. Inclusive tem sagas incluindo que eles roubam assim os poderes dos personagens e invadem a Terra. E eles estão infiltrados em tudo que é lugar, como demonstraram isso no filme. E agora querer pagar de amiguinho? Sabe? Isso me cheira a uma ponta que vai ser dobrada mais adiante. Apresentar os Kree e os Skrull, um como inimigo e outro como amigo, é interessante. Porém, a gente vai ver que os Kree, eles influenciam a Terra de um modo positivo. Muitos Kree ajudam. Inclusive, foi um Kree que criou o Capitão Marvel inicial, que influenciaram todo o mundo Marvel. Então, os Kree são peças importantes, assim como os Skrull. Mas dizer que um é bom e outro é mal, simplesmente posicionamento da guerra de alguns indivíduos, sem saber o plano total de uma raça ainda por cima, como por exemplo os Skrull, que mudam de forma e enganam muito e se filtram, complicado dizer quem é bom e quem é mal nessa história. Mas, no filme, com certeza fica claro. Ou será que não? Basta você olhar até o final e ver as surpresas do que nos acontece. Mesmo sendo algumas partes meio Scooby-Doo. Vamos ver quem está por trás de todos os roubos de computadores. O filme da Capitã Marvel não apresenta simplesmente como ela surgiu. Apresenta duas raças muito importantes para o cenário. Apresenta a Capitã Marvel, que é muito importante, com todos os seus desdobramentos e tal, e zipados, todo num personagem só, todas as 3, 4, 5 Capitã Marvels. E apresenta o surgimento dos Avengers e, principalmente, o surgimento de Nick Fury. Me parece muito com o iniciozinho de MIB. Para quem não viu, assista MIB, é um filme muito bom. Um clássico ainda que vale a pena ser visto. Sorry. E Nick Fury sendo apresentado da maneira que foi apresentado, inclusive sendo mostrado como ele perdeu o seu olho, cara, vale a pena. É toda uma persona do Nick Fury que, sim, ele antes de ser o fodolão da SHIELD, ele era uma pessoa, ele estava crescendo, ele era jovem, e eles fazem várias referências a outro filme de Samuel Jackson, que se chama Pulp Fiction, um filme muito bom que eu aconselho todos vocês a assistirem. Inclusive, a forma de narrativa do Pulp Fiction lembra um pouco a narrativa da Capitã Marvel. Talvez, vendo os dois filmes, tu tenha uma perspectiva melhor sobre como ver a Capitã Marvel. Talvez vendo os 3 filmes. MIB, tu coloca aí na sacola também. Falando em colocar na sacola, o filme se passa em 1995 e tem várias referências dessa data, incluindo locadoras de vídeo, internet, os CDs e outras coisas. A velocidade dos computadores. Cara, quando eu vi o computador sendo usado, não, tá abrindo, vai lá. Cara, era esse sofrimento, não era que nem hoje em dia. A gente pega, clica nos nossos gadgets e funciona, e fica com raiva quando não funciona em 1 minuto, 1 segundo, Outra parte muito importante do filme que ficou bem interessante e foi o alívio cômico de maneira geral do filme. E é um segredinho que eu não vou contar pra vocês. Mas tem a ver com Goose. E nada melhor do que a própria Zeldinha para falar do seu amiguinho. Na verdade, a Zeldinha é da mesma raça, então ela pode falar um pouco melhor, né? Conta pra nós aí. Não. O que aconteceu? Salta, mano. Eu não tenho que te contar nada.
É? Também acha? É, e olha só, se continuar me implicando, vai tomar carrada também. Tá bom, beleza. Bom, agora que a Zelda deu seu parecer sobre a participação de sua raça no filme, e quer claramente participar com a minha câmera... Ai, meu Deus! Ah! Faleceu. A parte mais importante de todo o filme não foi nada disso. A parte mais importante tem a ver com a própria Capitã Marvel. E talvez a escolha de terem colocado o nome Capitã Marvel no lugar de Miss Marvel. O nome Capitã Marvel é mais referente a todos os outros Capitã Marvel que já existiram, beleza. Até aí é uma escolha fácil, né? Só que aquela personagem, ela se chama de Miss Marvel. Mas por que não colocar esse nome? Bom, tem tudo a ver com o personagem que ela representa. Chamar alguém de Miss Marvel faz uma referência meio como se fosse Miss Brasil, Miss alguma coisa, Miss whatever. É uma representação daquele exemplo de feminilidade. Acertou, miserável. Aquele exemplo de feminilidade que tem uma representante. Cara, isso é interessante, só que não. É mesmo, é? Por quê? É homens votando num exemplo de estereótipo feminino. Pra quê? O personagem do começo ao fim é um exemplo de girl power. Mas ela não é girl power simplesmente porque ela dá porrada e não aceita desaforo em casa. Ela, desde o início, o escrito durante o filme inteiro, o pai dela dizendo isso é coisa de menino, não é coisa de guria. Isso... E dentre outros, que bonitinho, faz um sorrisinho pra mim, eu não mereço um sorriso, gatinha. Ou, por exemplo, você é uma guria, isso não é lugar de guria. Ou, tu não vai conseguir, tu não tem força e blá blá blá. Todas essas construções que a nossa sociedade machista gosta de colocar uma mulher no seu devido lugar. Sério, colocar uma mulher no seu devido lugar, que coisa mais escrota, no mínimo de se dizer. Não é? A nossa protagonista, levando o nome de Capitã Marvel, sendo fodolêntica, batalhando, se erguendo e mostrando pra todo mundo que sim, ela é capaz, independente do sexo, independente da origem, isso é muito legal. E é um personagem que traz a feminilidade, não de uma maneira agradável, mas sim de uma maneira legal. O fato dela, por exemplo, ter uma amiga, super amiga, que ela mora junto, que ela ajuda a criar a filha da amiga e não tem par romântico, ela não demonstra ser lésbica, mesmo tendo várias fotos com a amiga, isso nos mostra, é hora de cortar nossos preconceitos, é hora de cancelar aquela nossa perspectiva de como uma mulher deve agir no cinema. Só porque uma mulher tá aparecendo, ela não tem que ter um par romântico, e ela não precisa ser uma mulher poderosa simplesmente porque ela é lésbica. Ela pode ser uma mulher poderosa simplesmente porque ela é uma mulher poderosa. E o nome Capitã Marvel, e ela ser uma fucking fodolêntica piloto nos anos 90, cara, é fodástico, é muito bom, porque, cara, não faz sentido não poder fazer algumas coisas simplesmente porque teu sexo não permite isso. Isso, cara, é um retrocesso para todos. E a Marvel, mais uma vez, competindo com a DC com relação à Mulher Maravilha, demonstra que tá na frente. Ela, mulher empoderada, é assim que se faz. Sem salto alto, sem mostrar as coxas, sem mostrar decote, sem ter que provar nada pra ninguém. Sendo quem ela é, porque ela quer e dane-se. Isso é o mais profundo que tem nesse filme. Essa demonstração suave, sutil, de como o preconceito aparece e como essa luta tem que ser travada todo o santo dia. Citando uma frase do filme, versão Latarã, tu não é fodão porque lança raio. Tu é fodão mesmo antes dessa p*** acontecer. Porque a vida bate forte. E tu vai ter que levantar várias e várias vezes. E esse filme é uma demonstração disso. Com muito humor e muitas músicas dos anos 90. E pessoas, fiquem para ver os créditos finais. Uns vale a pena, outros não vale a pena. Qual será que vale a pena? Certo? Bom. Brigadão, valeu, falou. Tchau. Fera selvagem. Esse vídeo eu gostaria de dedicar a algumas pessoas, principalmente todas essas mulheres maravilhosas que passam pela minha vida, minha namorada, minha avó, minha mãe, minha tia, minha irmã, também, por que não? E uma guria em especial, uma amiga minha de coração, assim, que faz tempo que eu não falo com ela, e quando eu vi o filme do começo ao fim, eu lembrei dela. Beijão na orelha, até mais.